Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Especial Semana Santa, o Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta. Quarta-feira de noite, no Getsemane com os apóstolos, 8 de março de 1945. Eu vos disse, ficai atentos, vigiai e orai, para que não sejais vencidos pelo sono. Mas eu estou vendo que os vossos olhos cansados querem fechar-se, e que os vossos corpos, mesmo sem o quererdes, procuram posições de descanso. Tendes razão, meus pobres amigos. O vosso mestre exigiu muito de vós nestes dias, e vós estáis muito cansados. Mas daqui a poucas horas, só algumas horas, vos sentireis contentes por não terdes perdido nenhum momento para estardes perto de mim. Estarei contentes por não terdes recusado nada ao vosso Jesus. Em resumo, esta é a última vez que eu vos falo destas coisas tristes. Amanhã eu vos falarei do amor e farei para vós um milagre todo de amor. Preparai-vos com uma grande purificação para recebê-lo. Oh, quanto é mais conforme ao meu eu falar de amor do que de castigo. Como é doce dizer, eu vos amo, vinde. Durante toda a minha vida, sonhei com esta hora. Mas até falar em morte é amor. É amor porque a morte para aqueles que vos amam é a suprema prova de amor. É amor porque preparar os amigos queridos para a desventura é uma previdência afetiva que deseja vê-los prontos e não apavorados naquela hora. É amor porque confiar um segredo é uma prova de estima que se tem para com aqueles aos quais ele é confiado. Eu sei que vós atormentastes com perguntas a João quando queríeis saber o que foi que eu lhe disse quando fiquei sozinho com ele. E não acreditastes que não houve palavras entre nós, mas assim foi. Para mim bastou ter perto uma criatura. Então, por que havia de ser ele e não outro? Pergunta Iscariotes, e pergunta com uma arrogância cheia de ira. Até Pedro, e com ele Tomé e Filipe dizem, sim, por que a ele e não aos outros? Jesus responde a Iscariotes, terias gostado que fosses tu? E podes pretender isso? Era aquela uma fresca e serena manhã do mês de Adar. Eu era um desconhecido viandante que ia pela estrada de perto do rio, cansado, empoeirado, pálido por estar em jejum, com a barba descuidada, as sandálias rotas, parecendo um mendigo pelos caminhos do mundo. Ele me viu e me reconheceu como sendo aquele sobre o qual havia descido a pomba de fogo eterno. Naquela minha primeira transfiguração, certamente um raio do meu divino esplendor deve ter se manifestado. Os olhos abertos pela penitência do Batista e os olhos que foram conservados angelicais pela pureza viram o que os outros não viram. E os olhos puros guardaram aquela visão no tabernáculo do seu coração e a encerraram como uma pérola em um escrínio. Quando se levantaram, depois de terem estado quase 2 meses sobre o esfarrapado viandante, a alma dele me reconheceu, e eu era o seu amor, o seu primeiro e único amor. E o primeiro e único amor nunca se esquece. A alma percebe quando ele chega, mesmo que ele se tenha afastado, e o percebe chegar vindo das distâncias mais longínquas, e pula de alegria, desperta a mente, e esta desperta a carne, para que todas participem do banquete da alegria de se encontrarem e de se amarem.
E, com a boca tremente, ele me disse: Eu te saúdo, ó Cordeiro de Deus. Ó fé dos que são puros, como és grande, como supera todos os obstáculos. Ele não sabia o meu nome, quem era eu, de onde é que eu vinha, que é que eu fazia? Era eu pobre, era sábio, era ignorante, o que faz? Saber tudo isso pela fé? Aumenta ou diminui por saber? Ele acreditava em tudo o que eu havia dito, o que havia dito o precursor. Como uma estrela que transmigra de uma para outra parte do céu, ele se havia separado do seu céu, o Batista, saído de sua constelação e ido para o seu novo céu, o Cristo, da constelação do Cordeiro. Ele não é a estrela maior, mas é a mais bela e pura da constelação do amor. Passaram 3 anos desde aquele tempo. Estrelas e estrelinhas se uniram e depois se afastaram da minha constelação. Umas se precipitaram e morreram. Outras ficaram esfumaçadas por pesados vapores. Mas ele permaneceu fixo, com a sua luz pura, junto de sua estrela polar. Deixai-me olhar sua luz. 2 serão as luzes nas trevas do Cristo, Maria e João. Mas quase não poderei vê-las, por tão grande que vai ser a dor. Deixai que eu imprima em minha pupila estes 4 íris, que são fímbrias do céu por entre cílios louros, para que eu os leve comigo para onde ninguém poderá ir, como uma lembrança de pureza. Todo o pecado, tudo sobre as costas do homem. Essa gota de pureza! Minha mãe, João e eu, os 3 náufragos que emergem do naufrágio de uma humanidade no pomar do pecado. Será então a hora em que eu, o rebento da estirpe de Davi, gemerei o antigo suspiro de Davi. Meu Deus, volta-te para mim, porque me abandonaste. De ti me afastam os gritos dos delitos que eu assumi em lugar de todos. Eu sou um verme e não mais um homem. Sou o opróbrio dos homens, o rebotalho da plebe. E ouvi Isaías: abandonei meu corpo aos perseguidores, as minhas faces a quem me arrancava a barba, não retirei a face a quem me ultrajava e me cobria de escarros. Ouvi de novo Davi: muitos novilhos me rodearam, muitos touros me atacaram. Sobre mim eles abriram suas bocas para me devorarem, como leões que despedaçam e rugem. Eu me dissolvi como água. E Isaías completa: eu mesmo tingi as minhas vestes, ou as minhas vestes eu mesmo as tinjo, não com o meu furor, mas com a minha dor e o meu amor por vós. Como as 2 pedras chatas da prensa, eles me comprimem e espremem o meu sangue. Não sou diferente do cabo prensado que entrou todo bonito na prensa e depois vira uma papa espremida, sem suco e sem beleza. E o meu coração, eu falo como Davi, torna-se como a cera e se derrete dentro do meu peito. Ó coração perfeito do Filho do Homem, que te tornastes agora. Estás parecido com aquele que uma longa vida de folia faz que fique desfeito e sem vigor. Todo o meu vigor se esgotou. A minha língua está pegada ao céu da boca por causa da febre e da agonia, e a morte me pega de surpresa com as suas cinzas que asfixiam e cegam. E ainda não há piedade. Um bando de cães me cerca e me morde. Sobre as feridas recebo outras mordidas. Por cima das mordidas, as bordoadas. Nenhuma parte de meu corpo fica sem dor. Meus ossos rangem, deslocados por um alongamento infame. Não sei onde apoiar o meu corpo. A horrorosa coroa é um círculo de fogo que penetra na cabeça. Estou pendurado pelas mãos e pelos pés trespassados. Elevado, apresento o meu corpo ao mundo
e todos podem contar os meus ossos. Cala-te, cala-te, soluça João. Não fales mais, que nos fazes entrar em agonia, suplicam os primos. André não fala, mas pôs a cabeça entre os joelhos e chora sem fazer barulho. Simão está lívido. Pedro e Tiago de Zebedeu parecem estar sendo torturados. Felipe, Tomé e Bartolomeu parecem 3 estátuas de pedra com uma expressão de angústia. Judas é uma máscara macabra, demoníaca. Parece um condenado que finalmente compreendeu o que fez. Com a boca aberta por um murro que quer sair de dentro dele, mas que continua fechado na garganta, tem os olhos dilatados, cheios de pavor como os de um louco, com as faces cor de terra, por baixo do véu amorenado de uma barba curta, com os cabelos despenteados, porque sempre os desarruma com a mão, suado e frio, parece estar quase desfalecendo. Mateus, tendo levantado o olhar a fim de procurar quem o ajude em seu tormento, vê o que está acontecendo e diz: Judas, estás mal? Mestre, Judas está sofrendo. Eu também, diz Jesus, mas eu sofro em paz. Tornai-vos espíritos, a fim de poder de suportar esta hora. Alguém que seja carne não poderá vivê-la sem enlouquecer. Fala ainda Davi, ao ver as torturas do seu Cristo. Ainda não estão contentes e me olham escarnecendo de mim, repartindo entre si as minhas vestes e tirando a sorte para ver quem vai ficar com a minha túnica. Eu é que sou o malfeitor, é o direito deles. Ó terra, olha o teu Cristo. Saiba reconhecê-lo, ainda que ele esteja tão desfigurado. Escuta, lembra-te das palavras de Isaías e procura compreender o porquê, o grande porquê, ele ficou assim. E o homem foi capaz de matá-lo, reduzindo a este estado o verbo do Pai. Ele não tem beleza nem esplendor, nós o vimos. Não era de belo aspecto, e não o amamos. Foi desprezado como o último dos homens. Ele, o homem das dores, acostumado a padecer, estava com o rosto escondido. Era vilipendiado e nós não o consideramos por nada. Sua beleza de redentor era essa máscara de torturado, mas tu, ó terra estulta, ainda preferias ver o seu rosto sereno. Verdadeiramente, ele tomou sobre si os nossos males, carregou as nossas dores, e nós olhávamos para ele como para um leproso, como para alguém amaldiçoado por Deus, para um desprezado, e no entanto, se ele foi coberto de feridas, assim o foi por causa de nossas perversidades. Sobre ele caiu o castigo que estava reservado para nós, o castigo que nos deveria pôr de novo em paz com Deus. Pelas suas feridas é que fomos salvos. Nós éramos como ovelhas errantes. Cada um de nós se havia desviado do caminho reto, e o Senhor pôs nas costas dele as iniquidades de todos. Aqueles que pensam terem ajudado a si mesmos e a Israel, tratem de desiludir-se. E também aqueles que julgam serem mais fortes do que Deus. E também os que pensam que não terão que prestar contas por este pecado só porque eu me deixo matar de boa vontade. Eu faço a minha santa tarefa, a perfeita obediência ao Pai, mas isso não deixa de mostrar a obediência deles a Satanás e as suas tarefas nefandas. Sim, o teu Redentor foi sacrificado porque ele o quis, ó terra. Ele não abriu a boca para dizer alguma coisa, pedindo para ser poupado nem uma palavra de maldição contra os seus assassinos. Como uma ovelhinha que se deixou conduzir até o matadouro para ser morta, como um cordeirinho que é levado a quem o vai tosquiar. Depois da captura e da condenação, ele foi levantado. Ele não terá posteridade. Como uma planta, ele foi cortado da terra dos vivos. Deus o feriu por causa do pecado do seu povo.
Não haverá na terra alguém de sua geração que se compadeça dele? Não terá filhos esse que foi cortado em sua vida na terra? Ó, eu te respondo, ó profeta, sobre o teu Cristo. Se o meu povo não tiver compaixão do que foi morto sem culpa, os anjos do povo celeste se compadecerão dele. Se a virilidade dele não terá filhos humanamente, porque sua natureza não podia encontrar união com carne mortal, ele bem que terá filhos, e filhos segundo o modo de gerar, que não é o da carne e do sangue animal, mas terá a vida do amor e do sangue divino, uma geração do Espírito, pela qual há de ter uma prole eterna. E eu ainda te explico, ó mundo que não entendes o profeta, quem são os ímpios levados à sepultura e quem é o rico em sua morte. Olha, ó mundo, olha, se um só dos seus assassinos por acaso teve paz e longa vida. Ele, o vivente, em breve virá deixar a morte, mas, como as folhas que o vento do outono ajunta uma por uma nos sulcos, depois de tê-las arrancado com repetidas sacudidas, um por um, todos eles serão depositados na ignóbil sepultura que para ele havia sido destinada. E alguém que viveu pelo ouro poderia, se fosse lícito, colocar o imundo onde esteve o santo? Poderia ser colocado onde ainda estiver a umidade provinda das inumeráveis feridas da vítima que foi molada sobre o monte. Tendo sido acusado, sem ter culpas, Deus faz as suas vinganças, pois nunca houve fraude em sua boca, nem iniquidade em seu coração. Consumido pelos sofrimentos. Mas da consumação terminada de uma vida cortada em um sacrifício de expiação, terá início a sua glória entre os membros da futura humanidade. Todos os desejos e as santas vontades de Deus, para com eles, serão levados a efeito. Pelas ânsias de sua alma, virá a glória do verdadeiro povo de Deus, e com isso ficará feliz. A sua doutrina celeste, que ele selará com o seu sangue, será a justificação de muitos que estão entre os melhores, e tirará a iniquidade dos pecadores. Por isso, haverá uma grande multidão, ó terra, ao redor deste rei desconhecido, do qual os pérfidos zombaram e que os melhores não compreenderam. E ele, então, dividirá com os seus os despojos dos vencidos, dividirá os despojos dos fortes, como único juiz dos 3 reinos e do reino. Tudo ele mereceu, porque tudo deu, tudo lhe será entregue, visto que ele entregou sua vida à morte e foi contado junto com os malfeitores. Ele era sem pecado, sem outro pecado a não ser um perfeito amor, uma infinita bondade. São 2 culpas que o mundo não perdoa, um amor e uma bondade, que o levaram a tomar sobre si os pecados de muitos, do mundo todo, e a rezar pelos pecadores, por todos os pecadores, até por aqueles pelos quais ele foi condenado à morte. Terminei. Não tenho nada mais a dizer. Tudo está dito sobre o que eu queria dizer-vos das profecias messiânicas. Do nascimento até a morte, eu vos-las apresentei todas, a fim de que me conhecesseis e não ficasseis em dúvida, e não tivesseis desculpas para o vosso pecado. Agora vamos rezar juntos. É esta a última tarde em que podemos rezar juntos, todos unidos como os bagos no cacho que o sustenta. Vinde, vamos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa-nos as nossas ofensas, como nós a perdoamos aos que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Seja santificado o teu nome,
Pai, eu o santifiquei. Tem piedade do teu rebanho. Venha o teu reino. Para fundá-lo é que eu morro. Piedade de mim. Seja feita a tua vontade. Socorre a minha fraqueza. Tu que criastes a carne do homem e dela revestistes o teu verbo, para que eu aqui embaixo te obedeça como sempre te tenho obedecido no céu. Tem piedade do Filho do homem. Dai-nos o pão, um pão para a alma, um pão não desta terra. Não é para mim que eu o peço, e não tenho mais necessidade, senão do teu conforto espiritual. Mas por eles, eu, como mendigo, te estendo a mão. Daqui a pouco, ela será transpassada e fincada, e não poderá mais fazer um gesto de amor. Mas agora ainda pode, Pai. Concede-me que eu possa dar a eles o pão que cada dia fortifica a fraqueza dos pobres filhos de Adão. Eles são fracos, ó Pai, são inferiores, porque não possuem o pão, que é a força, o pão dos anjos, que espiritualiza o homem e o leva a ser divinizado em nós. Perdoa-nos as nossas ofensas. Jesus, que até aqui falou de pé e rezou de braços abertos, agora se ajoelha, levanta os braços e o rosto para o céu, um rosto empalidecido pela força feita ao suplicar e pelo beijo da lua, acompanhado por um pranto silencioso. Ao teu filho perdoa, ó Pai, sem alguma coisa ele faltou para contigo. Diante de tua perfeição, posso até parecer imperfeito. Eu, o teu Cristo, que a carne torna pesado, aos homens, não. O meu intelecto consciente me assegura que eu fiz tudo por eles, mas tu perdoa ao teu Jesus. Eu também perdoo. Quanto eu tenho que perdoar, quanto, mas eu perdoo. A estes aqui presentes, aos discípulos ausentes, aos surdos de coração, aos inimigos, aos que escarnecem de mim, aos traidores, aos assassinos, aos deicidas. Aí está. Perdoei a toda a humanidade. Por mim, ó Pai, considera anuladas todas as dívidas do homem para com o homem. Eu morro para dar a todos o teu reino, e não quero que fique anotado para a condenação o pecado contra o amor encarnado. Não? Tu dizes não? É a minha dor. Esse não me infunde no coração o primeiro trago do cálice atroz. Mas, ó Pai, a quem sempre obedeci, eu te digo, seja feito como tu queres. Não nos deixes cair em tentação. Ó, se tu queres, podes afastar de nós o demônio. Ele é a tentação que excita a carne, a mente e o coração. Ele é o sedutor. Afasta-o, ó Pai, que o teu arcanjo esteja a nosso favor, para afugentar aquele que desde o nosso nascimento até a morte nos arma ciladas. Ó Pai Santo, tem piedade dos teus filhos. Livra-nos, livra-nos do mal, tu o podes fazer, a nós que aqui ficamos chorando. É tão belo o céu e temos medo de perdê-lo. Tu dizes, o meu santo não o pode perder. Mas eu quero que tu vejas em mim o homem, o primogênito dos homens. Eu sou irmão deles, eu rezo por eles e com eles. Pai, piedade, ó piedade. Jesus se inclina para o chão, depois se ergue. Vamos, saudemo-nos nesta tarde. Amanhã pela tarde não nos será mais possível. Nesta tarde ainda podemos ser um por todos e todos por um. E os beija, um por um, a começar por Pedro, depois Mateus, Simão, Tomé, Filipe, Bartolomeu, Iscariotes, os dois primos, Tiago de Zebedeu, André e por último João, ao qual depois ele se apoia, enquanto vão saindo do Getsêmani. Continua em Quinta-feira Santa, preparativos da ceia pascal.